Que bom que você aceitou isso com o coração em paz, em nome de Jesus. Os diáconos também, de repente, eu já tenho orientado os diáconos. Se você vê criança correndo, bagunçando, correndo risco, até mesmo de se machucar, vocês estão liberados para chamar atenção. Aí se o pai brigar, manda falar com o pastor, aí a gente conversa. Eu vou fazer uma cara assim, a pessoa vai ficar desarmada, ela não vai querer brigar comigo. Amém? Glória a Deus. Gente, toda ceia nós temos pregado, pelo menos em 2026, as últimas duas, e agora a terceira, nós estamos falando aos domingos sobre grandes orações da Bíblia. Orações que nos encorajam, orações que nos incentivam, orações que nos ensinam também a rever a forma como muitas vezes nós oramos, e hoje não é diferente. A gente vai falar sobre mais uma dessas grandes orações da Bíblia que impactam, que encorajam, que nos fazem rever algumas coisas, inclusive na nossa forma de orar. O fato é que nós, e principalmente aqueles que são mais, como se diz, domésticos da fé, aqueles que se você procurar direitinho, ele já tem uma plaquetinha como membro da igreja, grampeada nas costas, esse aí que já está há muito tempo, aquele que já é o crentossauro, assim, que já está convertido há um monte de tempo. Geralmente, essa turma, ela aprende a fazer aquela oração protocolar. Sabe o que é aquela oração protocolar? É você chegar e abrir o coração e dizer, estou enfrentando uma dificuldade. Aí a pessoa, ela põe a mão no seu ombro, olha no seu olho e diz assim, vou orar por você. Aí ela sai dali, uma amnésia se apodera dela e ela não lembra mais. E talvez vai lembrar um dia, no momento, mas é aquela oração protocolar, ou aquela oração que a gente faz, tipo assim, vou orar para descarregar minha consciência, Vou orar, disseram na igreja que orar é bom, que não faz mal. Se não faz mal, eu faço. Conhece alguém assim? Que faz tudo que não faz mal? Ou que supostamente não faz mal? Não faz mal, então eu vou fazer. Disseram que é bom orar, então eu vou orar. Só que quando nós vamos voltar para as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que a oração, ela não é algo que é só mais uma das coisas que envolvem uma caminhada de fé. A oração é algo que está no centro, é algo que move situações. Quando nós voltamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que orações na Bíblia, elas afetaram as leis da natureza, que homens e mulheres oraram e uma nação inteira mudou. Homens e mulheres oraram e pessoas que tinham partido, que tinham morrido, foram trazidas à vida novamente. Homens e mulheres oraram e aquilo que antes era uma sentença se reverte. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a oração é muito mais do que algo só que compõe uma das jornadas, mas a oração é algo que está presente, e presente para mudar as circunstâncias. A gente vai perceber na Bíblia que ninguém que fez algo de sucesso fez sem antes orar. Quando você vai olhar a história de Neemias, se você tiver um tempo, leia Neemias, é maravilhoso o livro de Neemias, porque o livro de Neemias é um livro muito dinâmico, e para o tempo que a gente vive hoje, dinâmica é a linguagem do momento. Tudo precisa ser muito rápido, tudo precisa ser muito bem pensado, muito bem engendrado, e Neemias é esse cara. Neemias é o cara que percebeu a necessidade, ele vê que o povo dele está padecendo, que está perecendo, e ao ver isso, ele começa rapidamente a fazer conexões, ele sabe o que ele tem que fazer, ele vai às pessoas certas, ele monta o plano, ele volta para a sua terra, restaura a sua terra que está desolada. Só que a Bíblia vai dizer que antes de ele dar um passo sequer, ele senta, ora e ora e ora durante um bom tempo. A gente tem a tendência de fazer, e aí quando não dá certo, a gente recorre a Deus e diz, Senhor, fiz o que eu pude, agora põe tua mão. Quando na verdade o convite de Deus para mim e para você é que Ele seja o primeiro passo, a primeira escolha, o primeiro caminho. Eu quero ler com você nessa noite a oração que Elias fez. Elias é um dos profetas do Antigo Testamento, um homem que Deus usou com poder e autoridade, um homem que Deus usou esse é um dos caras
que as leis da natureza pararam por conta de uma oração. A Bíblia diz que Elias ora e a chuva não cai sobre a terra durante 3 anos e meio. Olha que coisa, que experiência esse homem tem. Ele não orou por algo talvez que poderia acontecer ou não. Ele orou por algo que normalmente ninguém oraria. Deus pede um passo para ele extraordinário. E a Bíblia diz que ele ora e de fato a chuva não vem até que ele ore novamente. Olha que experiência de oração. Eu imagino que para Elias orar era muito mais do que algo assim a ser feito, como uma das coisas interessantes da vida cristã. Para muitos de nós, a oração ela se tornou muito mais uma atitude religiosa do que uma experiência de fé, do que um lugar onde milagres acontecem. Para muitos de nós, a oração é só algo que eu não posso parar de fazer. E talvez se nós apertarmos essa pessoa que não pode parar de orar e perguntar: por que você não pode parar de orar? Eu não posso parar de orar porque eu tenho que orar. Mas por que você tem que orar? Eu tenho que orar porque a Bíblia diz para mim orar. Mas não porque de fato compreende que a oração ela vai produzir e precisa produzir instantaneamente conexão com Deus. A oração, talvez não todas as orações, mas é necessário e é fundamental. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras eu percebo isso, que é necessário que o meu histórico de oração não seja somente aquelas orações que hão de acontecer. Hoje ficou muito fácil a gente orar uns pelos outros, não ficou? E eu como pastor, eu tenho todas as ferramentas que eu preciso. Alguém pede oração, eu oro, e aí se aconteceu, glória a Deus, aconteceu, eu tenho fé. Se não aconteceu, ou a pessoa não tem fé, ou ela tem algum pecado. É fácil de resolver o problema, né? Mas quando nós olhamos para a Bíblia, não é assim que a oração é encarada. A oração é encarada como algo poderoso, como algo que muda histórias, como algo que é como uma arma. A gente não brinca com a arma, a gente não trata a arma de qualquer forma e deixa uma arma em cima da mesa da sala da nossa casa, sim ou não? Porque aquilo tem poder de vida, mas tem poder de proteger também a quem discorde. Mas a grande questão é que a oração tem esse poder de vida. E a grande questão que nós queremos tratar nessa noite é que nós vamos encontrar muito mais modelos bíblicos de orações que foram atendidas do que aquelas que estão no stand-by, esperando o tempo de Deus, esperando que possa acontecer. E uma dessas orações é a oração de Elias. E quando que Elias ora? Elias ora no momento crucial da nação de Israel. A nação se perdeu, o povo totalmente com o coração afastado de Deus, eles se entregaram à idolatria, se entregaram ao paganismo, eles adoram a Baal, adoram a Azerá, são deuses. Baal era um deus que requisitava que a forma de culto a ele houvessem sacrifícios de gente, crianças. O Azerá, esse é uma outra divindade, que era uma divindade da fertilidade. A forma de culto envolvia coisas complexas, muito complexas. Então, a esses deuses, o povo se volta e se rende. Se afastam do Deus verdadeiro e se rendem a esse Deus. Elias é levantado nesse interim, aonde o rei que governa é o rei Acabe, e Deus chama Elias justamente para acabar com essa história. E para que Elias possa ajudar ao povo a perceber que há um Senhor que é poderoso e que pode mudar corações. O que está acontecendo? Elias está sendo perseguido durante muito tempo, e aí ele diz assim: vamos fazer o seguinte, vamos acabar com essa história? Vamos fazer assim, vocês estão adorando a esse Deus, vamos lá, vamos reunir, vamos fazer um enfrentamento. Eu vou construir um altar, e nesse altar eu vou colocar carne, a lenha, tudo direitinho, e vocês vão construir um altar para o Deus de vocês. O Deus que responder com fogo do alto, o Deus que fizer algo extraordinário acontecer, é o Deus verdadeiro. Resolvemos assim? O povo: ok, vamos resolver assim. E aí começa a história.
Eles vão lá, montam os altares, Elias restaura o altar, põe lá. O que é interessante é que quando Elias está restaurando o altar, ele coloca lenha, ele manda os caras trazer água, e ele ainda, para mostrar que o Deus que ele serve é um Deus de poder, ele encharca tudo, ele faz uma vala na volta do lugar, do churrasco onde ele ia fazer, e enche aquilo tudo d'água. Fica um negócio assim, que humanamente teria como pegar fogo. E aí é desse momento, depois de meio-dia, esses servos de Baal estarem lá cantando, pedindo para que Baal mandasse fogo e coisa e tal. Eles passaram metade do dia, até as 15 horas, até as 3 horas da tarde, clamando para que o fogo viesse, e nada aconteceu. Depois de eles fazerem tudo o que eles puderam, é a vez de Elias. E quando Elias vai orar, é a oração que a gente vai falar essa noite. Amém? Então você vai encontrar isso lá no capítulo 18 de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. Eu quero ler só o verso 36 e 37 com vocês. 1 Reis 18. Se você não está com a Bíblia hoje, ou está tendo dificuldade de enxergar, vai ser projetado aqui. Fique em paz. Amém? Vocês estão comigo, gente? Amém. Que bom. Tem mais alguém com calor ou só eu? Isso aí, irmão, estamos juntos. Pelo menos não sou só eu. Amém. Acharam? Amém. Só estão pela projeção, né? Ficou nervoso agora? Pensa que não vem, né? Conseguiu? Não? Ah, não, aí tu me quebra. 1 Reis, está separado aí, irmão, desde de manhã. Preguei o mesmo texto hoje. 1 Reis 18, 36. Vai parecer que a gente não tem nada combinado. A gente é mais organizado que isso, irmão. Fique em paz. Ele está nervoso lá. Primeira vez. Aí, 1 Reis 18, 36. No momento da apresentação da oferta, por volta de 15 horas, o profeta Elias pôs-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, que sou o Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Adiante. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Feche teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, estamos diante da Tua palavra, que é viva, poderosa. Ela é capaz, Senhor, de sondar e prescrutar, Senhor, as intenções do nosso coração. Nós te pedimos nessa noite que a Tua palavra produza em nós vida, arrependimento, transformação. Nós clamamos a Ti, Senhor, fala conosco, não nos deixe sair como a gente chegou aqui, Senhor. Há pessoas que chegaram neste lugar desmotivados, desencorajados, desanimados, e nós rogamos a Ti nessa hora, Pai, que do alto possamos receber ânimo, possamos ser encorajados, possamos ser afetados por Ti, Deus. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que a gente precisa entender é que depois dessa oração, depois do verso 37, o verso 38 diz assim, você não precisa ler, só acompanha ouvindo: o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, e o chão também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? A oração de Elias não ficou para depois. A oração de Elias não ficou na vontade de Deus. A oração de Elias não foi quando Deus quiser, acontecerá. A oração de Elias foi respondida instantaneamente. Ele orou
e o fogo caiu do céu, a lenha, a carne, a água, as pedras foram consumidas, tamanho poder do fogo. Instantaneamente as pessoas se rendem e começam a clamar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O que Elias orou? Elias orou exatamente que a oração dele resultasse em que o coração das pessoas se voltassem para Deus. Qual foi o resultado da oração? Homens e mulheres prostrados diante de Deus, reconhecendo: Senhor, Tu és Deus, não há outro, não há quem se compare. Talvez, se eu pedisse para você fazer uma anotação, uma lista das orações que você fez, e que você tenha convicção de que elas foram atendidas, talvez a lista não seja tão grande assim. Se eu disser para você das orações que foram atendidas instantaneamente, talvez a lista diminua um pouquinho mais ainda. Mas por que a de Elias foi atendida instantaneamente? Por que nós vamos encontrar tantos homens e mulheres de Deus orando e quase que instantaneamente algo acontecendo? Por que nós vamos encontrar e olhar para os apóstolos e perceber que quantas e quantas vezes eles oraram, eles clamaram a Deus e algo aconteceu? E por que isso na nossa vida às vezes é tão escasso? Por que a gente vai conformando com aquela oração que a gente faz, também não muito comprometido, e também não está muito preocupado que a resposta venha instantaneamente ou não? Por que a gente vai se acostumando com isso? E a vida nossa de oração vai se tornando protocolar, vai se tornando algo só, muitas vezes estético, muitas vezes só aparente. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós percebemos que a realidade é completamente outra. Que, como eu comecei falando, a oração era algo que de fato podia mudar histórias. Era entendido como uma arma, como uma espada, como algo que tem poder de mudar ambientes. E é isso que nós encontramos nessa oração de Elias. Agora, o que difere Elias de nós? Talvez você fique pensando: tá, mas tudo bem, pastor, Elias era um profeta do Antigo Testamento, um homem ousado, um homem cheio do Espírito. Só que detalhe é que quando nós vamos olhar para a carta de Tiago, no capítulo 5 diz, Tiago está dizendo, e começa dizendo: Elias era homem como nós. Faz questão de dizer que Elias era ser humano como a gente, não era melhor que a gente, não era mais poderoso que a gente. Só que Elias fez escolhas. A Bíblia diz em Tiago capítulo 5, no verso 17, Elias era homem como nós, e ele orou e a chuva não veio. E ele orou de novo e a chuva veio. É o cara que ele conseguiu afetar as leis da natureza. Elias é esse cara que orou e o fogo desceu do céu. Agora, se a gente para analisar essa oração que ele fez, algumas coisas precisam chamar a nossa atenção. E eu quero desafiar você, enquanto você ouve essas coisas que Elias orou, você comparar com as orações que eu e você fazemos, ou melhor, compare com as orações que você faz, amém? E eu comparo com as que eu faço, tá bom? Gaste um tempinho, à medida que você vai ouvindo, você vai comparando como você ora, porque o que a gente percebe, e principalmente no começo da oração, no verso 36, diz que na hora que era a hora de Elias orar, ele começa a oração dele de uma forma interessante. Ele vai à frente e ele ora da seguinte forma: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou de Israel. Quando Elias ora dizendo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Elias está trazendo à memória, a sua memória, mas a memória do povo, qual Deus que Elias está orando? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus de aliança. É um Deus que não tem o seu caráter afetado pelas circunstâncias.
É um Deus que não muda e não fica variando conforme o tempo. Eu e você acordamos de um jeito e deitamos de outro, não é assim? Tem dias que você acorda querendo enfrentar o mundo. Tem dias que, se o capeta se materializar na sua frente, você dá uma rasteira nele. Mas tem dias que, se alguém não dá bom dia para você, você procura um psicólogo. É assim. A gente está altos e baixos todo o tempo. Agora, o que Elias está dizendo? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de aliança, Deus que não muda, Deus que permanece fiel, Deus inabalável, a esse Deus nós estamos orando. E por que Elias começa orando assim? Porque grande parte das nossas orações, elas são feitas a partir daquilo que nós entendemos da vida. Grande parte das nossas orações, elas dizem muito mais a respeito da gente do que a respeito de Deus. Elas parecem, muitas das nossas orações, elas parecem quase como um divã, onde nós estamos aconselhando Deus de como Ele deve agir. E nós esquecemos que esse Deus é o Deus imutável de toda a história. É o Deus que chama Abraão. É o Deus que gera Isaac como uma promessa, e é o Deus que restaura Jacó, é o Deus que chama pessoas, é o Deus que gera pessoas, é o Deus que restaura histórias. A esse Deus Elias orou. Elias lembrou o povo que não era qualquer divindade que eles estavam orando. Se você gastar um tempinho, continuar lendo 1 Reis, você vai encontrar que lá no capítulo 19 e 20, acontece um negócio interessante. Aqui, o povo começa a reconhecer Deus como o único Deus, eles abandonam a idolatria, se apegam a Deus, e aí as nações da volta começam a guerrear contra eles. O que acontece? Mais adiante, um rei, se não me engano, um rei assírio, se levanta, e ele se levanta com o seguinte discurso: olha só, a gente percebeu que o Deus deles é um Deus dos montes, porque na cabeça do mundo antigo, tinha o Deus que era o Deus que ficava no monte, o Deus que era o Deus que ficava no vale, o Deus que era o Deus que ficava no mato, o Deus que era o Deus que ficava nas águas. Você vai encontrar isso, quando você vai olhar a mitologia, você vai perceber que essa era a crença recorrente do mundo antigo. Não havia um Deus que poderia todas as coisas. Havia vários deuses. Então, se você ia para a guerra, você tinha que consultar um Deus de guerra. Se você ia para... assim que era a forma deles crer. Só que aí, no inteirinho da história, eles encontram um Deus verdadeiro, que não está refém do monte ou do vale, do mar ou do ar, que é poderoso em todas as instâncias. E aí os reis começam a dizer: olha, o Deus deles é um Deus de monte, vamos então pelo vale e a gente vai ganhar deles. Aí é engraçado como Deus trata eles, às vezes até com um pouco assim de pena, a gente vê, parece. Mas aí Deus chama o povo, diz: olha, estão achando que eu sou um Deus de monte, então vocês vão pelo vale e eu vou mostrar que eu sou o único Deus no vale também. Na planície eu sou o único Deus. E aí eles vão e perdem na planície. E ele mostra: viu, eu sou o único Deus, não sou só o dos montes, eu sou o da planície. Eu sou o Deus poderoso. E é isso que eles aprenderam, mas é isso que às vezes a gente esquece. A gente começa a achar que Deus ele não está disposto a se envolver em algumas áreas da nossa vida. Então, a nossa oração às vezes é muito mais relacionada a coisas que competem à fé. A gente geralmente só ora a Deus coisas que competem à fé, mas na verdade o Deus é um Deus de toda a vida. Amém? Você sabia que Deus se importa com tudo em você? Deus é o que você come, é o que você veste. Deus, desde como você se relaciona com as pessoas, tudo Deus se interessa. Eu estou trabalhando num material que a gente vai começar a ministrar para as pessoas que batizaram. O material chama Next, e uma das aulas é mordomia cristã. E aí ontem eu estava lendo, estudando esse material, e eu fui lembrado de como a gente acaba esquecendo
que tudo é dele. A gente não passa de mordomos. A gente acha que o corpo que temos é nosso. E aí eu trato ele de qualquer jeito. Encho de Coca-Cola, encho de coisa ruim. E aí é meu corpo, minhas regras, eu comando isso aqui. Mas somos mordomos. Deus nos entregou para cuidado. Eu acho que o meu intelecto, a minha capacidade cognitiva é meu. Eu sou mordomo da mente. O que você alimenta, do que você alimenta a sua mente, saiba que você está alimentando algo que não é seu. É de Deus. Deus deu a você a capacidade cognitiva que você tem, a capacidade de desempenho que você tem. Deus deu a você, cuide bem disso. A influência, gente, a gente às vezes não percebe. Talvez você já deve ter percebido que naturalmente pessoas seguem você. Você não precisa fazer muita coisa, as pessoas estão toda hora querendo saber sua opinião sobre algo. Isso é influência. Um dom de Deus, um presente de Deus. Seja um bom mordomo disso, porque um dia nós prestaremos contas, e eu e você nos apresentaremos diante de Deus, e Deus diz: o que você fez com a influência que eu dei a você? Você influenciou para a vida ou você influenciou para a morte? Você promoveu vida ou você promoveu morte? Da sua boca saíram palavras de vida ou saíram palavras de destruição? Nós somos mordomos dos nossos bens. Eles são de Deus. Ah, mas eu que trabalhei. Você só trabalhou porque Deus permitiu a vida a você. A Bíblia diz que o Senhor estabelece o limite das águas, quanto mais a sua vida. Se o Senhor te chamar, acabou. Não tem MBA, não tem capacidade técnica, não tem experiência, não tem nada. Você vai e tudo fica. E a traça e a ferrugem corroem tudo. Somos mordomos. E a gente esquece disso. Por isso Elias começa orando esse Deus de aliança. Um Deus que não falha, um Deus que não muda. Ah, hoje você está vivendo coisas extraordinárias que Deus preparou para você. Eu já falei isso aqui algumas vezes, que meu maior desafio é não achar que o meu filho é meu. É meu maior desafio como pai. É sempre tentar apontar para ele e dizer: filho, olha, eu vou falhar, mas você tem um pai que ainda que eu falhe, que ainda que a mãe falhe, ele não vai falhar. Ele não vai te abandonar. Ele vai estar sempre com você. Elias traz isso para o povo. Traz isso na sua oração. Elias não fica dando conselhos para Deus. Elias não fica tentando dar dica para Deus. Ele está dizendo: Deus é aliança. Nós esquecemos a aliança. Nós nos voltamos para os Baalins. Nós nos voltamos para outros deuses. Mas o Senhor é um Deus de aliança que permanece fiel. Quantos de nós têm as suas orações, sabe, exauridas em coragem, em ânimo, porque você pecou? E aí, porque você pecou, você nem ora mais, porque você acha que Deus é aquele Deus que, não, agora eu estou de mal com Pablo. Eu queria que Pablo tivesse ido evangelizar na Índia, e ele escolheu ficar em Pelotas. Não, estou de mal com esse menino, agora se rale, nem adianta ele orar, porque eu não vou atender mais nada dele. Só que isso nós construímos, porque Deus é um Deus de aliança. Deus, Ele usa vasos de barro como eu e você, homens e mulheres falhos, cheios de limites. Elias deixa isso claro na sua oração. A oração de Elias continua, aonde ele diz: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. A segunda coisa que Elias deixa claro é que ele não fica tirando ideias da cartola. Elias não fica inventando moda. Quando a gente olha para o que aconteceu, Elias montou talvez um show de competição. A gente fica pensando assim: será que eu posso fazer isso hoje?
né, chamar alguém de uma religião diferente da minha, e aí a gente fazer um confronto, e Deus vai me abençoar se eu fizer isso. O que eu tenho para dizer para você é o que Elias ora. Ele ora: Senhor, que fique claro que isso não foi ideia minha, que fique claro que eu não estou aqui para me promover, eu não estou aqui para ser mais espiritual que ninguém, eu não estou aqui para ser mais crente que ninguém, eu estou aqui porque eu estou te obedecendo. Eu estou aqui porque o Senhor disse para mim fazer isso. Eu não estou aqui para chamar a atenção de ninguém. Eu não estou orando para ser mais top que ninguém. Eu não quero ser o profeta do momento. Eu não quero ser o espiritual. Eu não quero ser o crentão. Eu não quero ser o super crente. Eu só quero ser obediente. E aí na sua oração ele inclui: Senhor, eu estou aqui porque eu te obedeci. Às vezes nós ficamos questionando por que as nossas orações não são atendidas. É porque muitas das nossas orações, elas estão ligadas a uma severa desobediência. Muitas das nossas orações, elas são acompanhadas de uma vida de desobediência. Aí eu uso a oração como como é que fala? Aquela palavra que faz como se fosse antigamente se usava muito, né? Aquele negócio de simpatia. É isso? Simpatia. Uma mandinga. A oração é um negócio que eu vou fazer e vai acontecer. Uma vida de desobediência, uma vida de incredulidade, uma vida de resistência, uma vida, sabe, de resistência ao que Deus está fazendo. Aí eu oro, e aí ralei Deus. Não, orei, agora está refém da minha oração. A oração determina que Deus faça as coisas. Acabou. Deus está preso. Deus é Deus, gente. É soberano. Está acima de todas as coisas. Reis se prostram diante de Deus. Toda autoridade da terra se prostra diante de Deus. Aí eu acho que tenho poder para dizer para Deus algo que Ele deve fazer. Doideira. A gente esquece que a gente como a Bíblia diz, brisa passageira que sopra o vento e a gente se dissipa. A gente esquece dessas coisas. Mas Elias faz questão de lembrar e dizer: Deus, eu estou aqui porque eu quero te obedecer e porque eu te obedeci. Eu não estou aqui para chamar a atenção. Eu não estou aqui porque eu quero performar. Elias deixa claro que é menos performance e mais presença. É menos show e mais manifestar. Às vezes a gente vê muito show, muito barulho, muita, sabe, griteiro e fogos e raios, mas não há vida. Elias mostra que não é a performance, é a presença, é a relação com Deus, é o entendimento de quem Deus é. Barulho não é sinônimo de presença, gente. Você sobe numa montanha, aí você pega uma lata de ervilha cheia e uma lata de ervilha vazia e larga as duas da montanha. Qual faz mais barulho? A cheia ou a vazia? Pois bem, a vazia, né? Às vezes quando a gente não tem, a gente precisa gritar. Mas Elias, ele tem relacionamento, ele tem intimidade, ele tem vida, ele tem obediência, ele está com Deus. O texto diz: Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que hoje fique conhecido, que todos saibam, não Elias, que não conheçam Elias, que não saibam quem é o Elias, que todos saibam que tu és Deus em Israel, que todos saibam que tu és o Senhor, que todos saibam que você tem um Deus vivo. As pessoas não precisam saber o seu nome, as pessoas precisam saber que você crê num Deus de poder. As pessoas precisam saber que o Deus que você serve muda histórias. É isso que elas precisam saber. Mas o fulano, o Beltrano, não, nome não importa, o seu não importa, o meu não importa, desde que o nosso Deus fique conhecido. É isso que Elias faz. Elias não está buscando um lugar ao sol.
Elias quer revelar a Deus, e o texto segue, e ele diz: que fique hoje conhecido que tu és Deus de Israel, que eu sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Quanta coisa que a gente está fazendo e nem sabe o que está fazendo, irmão. Quanta coisa. A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente faz sem fé é pecado. Tem um monte de coisa que a gente está fazendo, um monte de coisa que a gente está orando, que nem sabe o que está orando. Verso 37. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que esse povo saiba que tu és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. O fim da oração de Elias, o motivo da oração de Elias, está no final do verso, e é o que responde muitas vezes as nossas frustrações, as nossas orações. O mesmo texto, a mesma carta de Tiago que fala que Elias era homem como nós, no capítulo anterior, olha o que diz: quando pedem, não recebem. Está dizendo que muita gente ora e não recebe. E por quê? Não é que todos, mas muitos pedem e não recebem. Mas por quê? O texto diz: pois pedem por motivos errados. Pedem para gastar nos seus prazeres. Quantas vezes nós oramos, porque eu orei também, por coisas que pouco importava se o coração das pessoas iam estar se voltando para Deus. Era ruim para mim mesmo. E eu queria alívio. É errado você orar por alívio? Não. É errado você se frustrar quando nada acontece. É seu direito orar por alívio. Jesus vai ao Getsemane e ele ora por alívio. Mas a oração dele se conclui dizendo: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus recebeu alívio, sim ou não? Sim ou não, gente? Não, ele recebeu a cruz. Jesus chateou com isso, sim ou não? Não. Fielmente ele foi até o fim. O que a gente faz? A gente ora por alívio. Deus pode dar alívio, sim ou não? Pode. Mas pode não dar. Pode ser um tratamento na sua vida, na minha vida. Tem processos que eu e você temos que passar. Tem processos da nossa vida que ainda ontem eu vi um pastor falar que parece que você entrou por um cano. E aí não tem como voltar, só vai. E ainda parece que tem alguém construindo mais cano lá na frente, nunca acaba. Você vai, nunca acaba. Tem processos que são assim. É errado orar por alívio? Não, não é errado. Mas não quer dizer que Deus vai trazer. Agora, você quer ver suas orações cumpridas? Quer ver suas orações acontecendo? Quer ver suas orações instantaneamente se manifestando? Ore como Elias orou. Senhor, que no final das contas, o resultado da minha oração seja corações se voltando para Ti. Corações se rendendo a Ti. Vidas Te reconhecendo. Pessoas se prostrando diante de Ti. Pessoas encontrando o verdadeiro Deus. Se as suas orações culminarem nisso, você vai ver fogo do céu descendo na sua vida dia após dia. Gente, eu amo a história da igreja. Eu amo os avivamentos. Eu amo conhecer o que Deus fez na vida de homens e mulheres de Deus. Só que o problema é que às vezes todo o testemunho que temos são dessas pessoas. Às vezes, eu e você não temos testemunhos nossos. É errado a gente contar os testemunhos dos outros? Não, não é errado. Mas é ruim. Eu e você não temos as nossas experiências com Deus. Quando foi que o fogo desceu do céu na sua vida? Usando aqui uma linguagem figurada. Quando foi que você viu algo e disse assim: isso é milagre, é a resposta de oração, eu orei, aconteceu? Quando foi? Qual foi a última experiência que você tem de encontrar alguém e a pessoa dizer: ora por mim, e você naquele momento reconhecer: não, eu preciso revelar Deus para essa pessoa, e aí você orar e Deus se revelar a essa pessoa e o coração dela se voltar a Deus? Qual foi a sua última experiência nisso? O problema é que nós nos conformamos em não ter essas experiências. Nós nos conformamos em contar os testemunhos.
Nos conformamos em contar a história dos pais da fé, contar a história de Elias e de outros tantos. Nós queremos estar no meio do fogo, no meio da presença, mas a gente parece que está anestesiado no que diz respeito a nós produzirmos testemunhos que possam levar corações a se voltarem a Deus. É errado você desejar estar na presença, estar no fogo. Não é errado. Errado é você só desejar isso. A oração de Elias revela um coração que está preocupado com que corações se voltem a Deus. Há orações que você vai fazer e você vai ver que o coração que vai mudar é o seu e não dos outros. Isso acontece muito com a família, né? Senhor, toca o coração desse abençoado, toca o coração dessa abençoada que está do meu lado, que é resistente. E aí você começa a orar, né? E aí você começa a ver que o seu coração vai mudando. Você começa a ser alguém mais generoso, mais compassivo, mais cheio do Espírito de Deus. Muda o coração dos meus pais. Aí você começa a ver que Deus está trabalhando em você. E você começa a ser alguém mais amoroso. É o Espírito de Deus agindo em você. A gente precisa entender que Deus está comprometido com isso. A gente precisa entender que a nossa vida de oração não pode ser algo protocolar, algo sem vida, algo árido como um deserto. Precisa haver testemunhos, precisa haver milagres, precisa haver coisas acontecendo. Ah, pastor, mas e aquelas orações que estão na conta de Deus, que Deus fará quando Ele quiser? Acontecerá, tem coisas que você vai orar e vai acontecer quando Deus quiser. Porém, isso não vai produzir em você tristeza, frustração, desânimo. A sua fé não vai diminuir, ela vai aumentar. Quando você pula lá para Hebreus capítulo 11, você vai encontrar em Hebreus capítulo 11 a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que oraram e que muitos deles não viram com seus olhos o milagre acontecer, mas algo interessante sobre eles: eles não esmoreceram, eles não ficaram no caminho. Quanto as nossas orações têm nos mantido em fé, ou ela tem te feito desmotivar? Se as tuas orações elas têm te feito desmotivar porque você não vê nada acontecendo, você não tem ideia de quantas pessoas eu ouço falar: pastor, eu tenho tentado orar, mas nada tem acontecido. E aí você começa a ver naquela fala, uma fala carregada de amargura. Estou orando e as coisas não estão mudando. Uma fala carregada de legalismo. E aí eu lembro, automaticamente nessa hora eu lembro de Tiago capítulo 4. Pede, mas pede errado. Está pedindo para si. Está pedindo para se aliviar. Não está pedindo para corações mudar. Não está pedindo para glorificar a Deus. Está pedindo para si. Está pedindo para viver uma experiência diferente. Eu quero te incentivar nessa noite. Falei tudo que eu tinha que falar já. O que for daqui para frente é só para ficar enredando. Mas eu quero te incentivar nessa noite a você buscar em Deus. Que a sua vida de oração seja marcada por fogo descendo do céu. Talvez não literalmente de fogo descendo do céu, mas experiências únicas, marcantes, impactantes, milagres. Que você possa ousadamente se apresentar diante de Deus, não a um Deus caricaturado, aquele Deus que a gente vai criando na história, mas aquele Deus que a Bíblia revela, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de aliança, um Deus que não muda, um Deus que não falha, um Deus que não volta atrás, um Deus que é poder. É esse Deus que criou todas as coisas e que te criou, que te ama e que não te trata com desprezo, mas te trata como um pai trata um filho. Ele não concorda com os nossos pecados, Ele não está de acordo com os nossos pecados, mas Ele nos ama. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar.
E em todo o tempo Ele está enviando o seu Espírito a nós, para que nós possamos abandonar o pecado. O Vitor começou aqui ministrando, dizendo que nós não somos mais escravos do pecado. Jesus nos libertou. Você não deve mais estar debaixo do jugo do pecado, porque o Senhor te chamou para uma vida de liberdade. Nada que se apodere do teu coração deve continuar na sua vida. Nada. E nessa noite você está sendo convidado a aquecer. Sabe que nem fogão a lenha, que a gente, para aumentar, a gente precisa ficar botando lenha lá? A nossa vida de oração precisa ser assim, irmãos. Aquecer a nossa vida de oração. Não se conforme em ter aquelas orações que você faz 10 minutos antes de dormir. Não se conforme em olhar para trás, olhar para o ano 2025 e dizer: eu não tenho um testemunho sequer de fogo descendo do céu, de milagre acontecendo. Eu não tenho um testemunho sequer de corações se voltando a Deus. Eu não tenho um testemunho sequer. Não se conforme com isso. Sabe por quê? Porque Deus não tem filhos preferidos. Elias era homem como nós, era como você, como a gente. Ele não foi assim o alecrim dourado que Deus pensou na história e disse: esse aqui eu vou fazer. Não. Se você acompanhar a história de Elias, você vai ver que momentos depois dessa grande oração, Elias está deprimido numa caverna. E aí Deus precisa ir lá e dizer: ei cara, você está doido? Você não lembra o que eu acabei de fazer? Olha para fora da caverna, não vive dentro, olha para fora. Está vendo? Tem muito mais que está acontecendo. A gente vai se moldando a uma vida de oração sem graça, protocolar, palavras decoradas. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para uma vida, sabe, cheia de experiências, que você, quando reúne com as pessoas, você tem coisas para contar. Ah, mas são coisas do George Whitefield, são coisas do Jonathan Edwards. Não, são coisas suas, da sua história, daquilo que Deus está fazendo na sua vida. De quando você acordou até você deitar, uma série de milagres que aconteceram e você viu, você foi testemunha ocular, você pôs sua mão, você presenciou. Não se conforme com uma vida de fé, de telespectador. As coisas estão passando. Não, você está muito mais para Elias do que para qualquer outra coisa. Deus te plantou nessa terra como um Elias, amém? Ah, mas e se Deus requerer alguma coisa doida de mim? Pode requerer. E se você for fiel a Deus, obediente a Ele, você vai dizer: Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor está mandando, para que a glória seja tua, para que o teu nome seja conhecido, e assim farei. Amém? Tem muitos que estão aqui, que eram para estar fazendo coisas maiores do que estão fazendo, mas colocaram uma lente que está moldando Deus à sua realidade. Lembre, Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é o Deus de aliança, Ele é um Deus de poder. Ah, mas eu não consigo. É verdade, eu não consigo a maior parte das coisas que Deus tem me chamado para fazer. Você também não. Mas Ele usa justamente o que não é. Elias não era ninguém, era homem como a gente, e ele mudou a história de uma nação. Você pode mudar a história dessa cidade. Ah, mas isso aí parece papo só para encorajar. E não, você pode mudar a história dessa cidade. Sabe por quê? Porque não se trata de você. Você pode mudar a história da sua casa. Ah, e se ela não mudou ainda? Talvez você não mudou ainda como deveria mudar. Talvez a sua vida de oração é protocolar. Aquela oração do almoço, da hora de dormir, no culto aqui, quando o pastor pede para ter uma palavra de oração. É muito mais do que isso, gente. Amém? Você está disposto? Porque Elias, o texto não revela aqui, talvez na oração dele, mas na prática, a gente vai ver que Elias se expôs. E se? E se não tivesse caído fogo do céu? Eu duvido que em algum momento isso não tenha passado pela cabeça de Elias.
mas não aqui. Sabe aonde que passou pela cabeça de Elias? E se Deus não fizer? Quando ele foi orar para que não chovesse. Primeiro momento. Talvez quando Deus diz para ele, vai lá e ora para que não chova, naquele momento, e aí? E se eu orar e chover? Eu já contei aqui uma centena de vezes, e vou contar a 100ª. Há muitos anos atrás me chamaram para pregar numa quarta-feira na igreja a igreja que nos enviou para cá, a igreja mãe em Rio Grande. Um jovem, mas que tinha uma convicção que Deus tinha me chamado para pregar o evangelho. Aí é tudo que eu precisava, um culto para pregar. Eu lembro que quando o pastor falou, daqui a, 10 quarta-feira, não lembro quanto era, você vai pregar. Daquele dia em diante eu não parei mais de orar, de jejuar, de me preparar, li tudo que eu podia ler. Eu acho que eu nunca li tanta Bíblia na minha vida como naquele período. E eu lembro que na semana que antecedeu o culto que eu ia pregar, eu lembro que uma forte impressão se instalou no meu coração, que naquele dia Deus ia fazer algo extraordinário. E eu já carregava uma palavra sobre a minha vida que Deus ia me usar para orar por enfermos. E aí eu lembro que a semana foi acontecendo, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, amanhã o culto, e meu coração, fervendo, e algo no meu coração martelando, dizendo, algo extraordinário eu vou fazer amanhã. E aí quarta-feira, eu estava uma águia, eu sabia, não, beleza, hoje um jovem, mas eu vou chamar todo mundo à frente, vou repreender demônio, vou mandar paralítico andar, vai acontecer. E aí nós já tínhamos outras igrejas, nós tínhamos uma igreja, uma congregação nossa no Cassino, bairro Cassino, Rio Grande. E naquela igreja nós tínhamos uma irmã que tinha diabetes grau 3, nível 3, não sei como é que chama, e ela tinha perdido a visão. E ela congregava no Cassino. E glória a Deus, servia lá, amava lá. Mas naquela quarta, ela resolveu ir na igreja que eu ia pregar. E eu lembro, a igreja de Rio Grande é muito mais comprida que essa. Quando ela colocou os pés, era de frente para o altar assim, eu já estava no altar, e ela entrou carregada pela mãe e pelo pai. É quase como se eu tivesse escutado a voz do Espírito dizendo, ora por ela. Só que naquele dia, os meus olhos comandaram o meu coração. E eu comecei a lembrar a quantidade de homens e mulheres que oraram por ela e disseram, sai daqui, vai lá e lava os seus olhos, você está curado, e ela não foi curada. E eu comecei a lembrar daquilo. E naquele dia, eu não tive coragem de chamar ela à frente. Eu não tive coragem de chamar ninguém à frente. Porque eu olhei para Deus com os meus olhos e não com o que Ele é. Eu quero te encorajar contando essa triste experiência que eu carreguei durante muitos anos e ainda hoje ela não enxerga. Essa triste experiência que eu carreguei durante anos, porque eu escolhi não agir em fé. Podia ter sido algo da minha cabeça, podia ter sido uma impressão do meu coração, podia. Mas Deus podia ter curado, sim ou não? Sim. Podia. Às vezes a gente molda Deus a partir da nossa lente. É por isso que Elias começa dizendo, Deus de aliança. Não é do que eu creio, não é do que eu acho, não é das histórias que eu já ouvi. É do Deus que eu vivo. Que as suas orações sejam moldadas por quem Ele é, não por quem você é. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Te adoramos, Deus, na beleza da Tua santidade. Reconhecemos o Teu poder, autoridade, soberania nessa noite. Nos submetemos a Ti e reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Nessa noite, em nome de Jesus, que nós sejamos desafiados pelo Teu Espírito
a que as nossas vidas de orações sejam marcadas por milagres, por respostas, pelo extraordinário, ou pela paz que excede o entendimento. Mesmo quando as coisas não aconteçam, que a tua paz se apodere de nós e a nossa fé continue aumentando a despeito daquilo que nós estamos vendo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Há momentos sim que nós iremos orar, Senhor, e as coisas talvez não mudarão, mas se nós estivermos no centro da tua vontade, ainda que as coisas não mudem, a tua paz estará em nós, produzindo fé ainda maior. Nós, em nome de Jesus, oramos nessa noite, clamamos a ti, Senhor, que as nossas orações possam produzir testemunhos incontáveis nessa igreja local, que muitos milagres comecem a acontecer e que muitos outros que já estão acontecendo comecem a ser percebidos. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, nessa noite, que os teus filhos sejam despertados a orar com fervor, que os teus filhos sejam despertados nessa noite a orar com completa entrega, crendo que é um Deus de alianças, é um Deus de fidelidade, é um Deus que não muda, é um Deus que vela pela sua palavra, que está ouvindo as orações. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, que famílias comecem a desfrutar de milagres extraordinários, que essa igreja, Senhor, comece a ser invadida por testemunhos de milagres extraordinários. Nós oramos em nome de Jesus que os jovens dessa igreja sejam impactados, Deus, por uma vida de oração. Quando nós olhamos para os avivamentos da história, nós vamos perceber que jovens não conformados com uma vida de oração árida se dedicaram a orar com fervor na presença do Senhor. Levanta, Senhor, levanta jovens apaixonados por Ti, jovens que estão comprometidos, que corações se voltem para o Senhor, jovens que não querem o fogo para si próprios, mas querem corações arrependidos. Nós clamamos por pais que diante da Tua presença se rendam e não saiam da Tua presença enquanto eles não forem encharcados pelo Teu Espírito. Oramos por mães que, ainda que muitas vezes as suas vozes não sejam ouvidas como a de Ana, aos ouvidos dos homens, mas são atendidas ao coração de Deus. Levanta, Senhor, homens e mulheres comprometidos com uma vida de oração, comprometidos, Deus, contigo, com um Deus que não muda, um Deus de poder, um Deus de autoridade. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de